Vamos lá, pessoal. Voltando aqui a falar um pouco sobre sociologia, ciências sociais, ciência política, antropologia, filosofia. O que a gente pode aprender um pouco sobre essas áreas tão importantes aí para as ciências humanas e que, claro, sempre estão presentes nas provas do Enem, tá? Então é importante que vocês tenham essa dimensão mais ampla sobre a vida social. E hoje a gente vai falar sobre poder e política, que são temáticas, né, que estão sempre relacionadas, sempre são tangenciadas de uma forma transversal, digamos assim, nessas áreas todas. E aí a gente começa hoje o módulo de Ciências Sociais 1, tá? Importante. Primeiro, o que é o poder, né? Poder é essa coisa que está em todo canto, está em lugar nenhum, está com a gente, está no nosso voto, está na nossa voz, está no nosso corpo, é a nossa vez. O que é o poder? Tá? A gente vai tentar analisar isso de modo filosófico aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês consigam aprender bastante, é o nosso objetivo. Bom, primeiro, né? Como é que começou essa história de política? Você tem um exemplo das polis, né? Política, inclusive, vem de polis. O que eram as polis, né? As polis eram as cidades gregas. As pessoas se reuniam, tá, em praças públicas para fazer os grandes debates do seu tempo. A política, ela é uma tecnologia. Tá? Ela é uma tecnologia de resolução de conflitos sociais. As outras espécies, elas não têm política. Tá? Como que elas resolvem os seus conflitos? Como que elas resolvem as suas diferenças? Como que elas resolvem os seus confrontos? Na base da natureza. E aí a natureza, ela é instinto, ela é força, ela é inclusive violência. Para evitar que nós descambássemos para esse estado de natureza, como a gente vai aprofundar nos próximos tópicos, o ser humano desenvolveu regras para a sociedade. E a tecnologia que media, que articula, que sistematiza e que orienta essas regras é a política. Então, você tem questões locais, questões globais, questões regionais, questões de toda ordem. O que resolve, o que define é a política. Um dos principais problemas que a gente tem hoje, principalmente com os mais jovens, é uma visão muito distante da política. As pessoas tendem a ter um desinteresse muito grande sobre o tema política. Talvez porque elas associem o debate político ao debate político do ponto de vista profissional, digamos assim. Como se tudo o que se tratasse da política tivesse a ver com os políticos, tá? Com as eleições, com os candidatos, com os partidos, que isso tudo é muito importante, tá? Mas a política não é só isso. A política, ela está aqui. Ela está presente no nosso comportamento cotidiano, está presente na relação entre quem nos faz obedecer ou entre quem nos faz mandar. Ela está distribuída no nosso cotidiano. Como a gente define o que a gente vai fazer, quem nos orienta ou o que a gente vai orientar, a gente está sempre agindo politicamente. Não existem problemas de ordem coletiva que sejam resolvidos fora da política. Se eles forem resolvidos fora da política, a tendência é que isso seja um abuso de poder. Tá? Então a política é o que traz essa possibilidade de resolver a vida social como um contrato, certo? Bom, e aí vem algumas definições que são muito importantes. O Max Weber, que a gente até já conheceu em outros tópicos aqui do Super Enem, ele foi um sociólogo muito importante para delimitar algumas caracterizações sobre o que seria o poder. Tá? Para ele, o poder é a probabilidade de exercer
a sua força sobre o outro, tá? Probabilidade de exercer a sua força sobre o outro. O poder, ele não consegue agir sozinho. Ele precisa de um outro item necessário, que é a legitimidade. E a legitimidade, para o Weber, seria a probabilidade de encontrar obediência ao outro. Então, o poder é a probabilidade de impor e a legitimidade é a probabilidade de obedecer. Se isso conflui, você tem um poder legítimo, tá? Por isso que as democracias, elas se baseiam na lógica da maioria. Se você tem a maioria que está aprovando, que está topando, que está concordando com aquilo, você tem uma estabilidade. Governos mais legítimos se sustentam, governos menos legítimos não se sustentam. Isso a gente vê no decorrer da história com muita facilidade. A autoridade, muitas vezes, é o desvio disso. Você precisa ser autoritário quando você não tem a legitimidade. Por exemplo, as ditaduras, né? Elas não são escolhidas pela maioria das pessoas, elas não são escolhidas pelo voto universal, elas se impõem na base da força, elas censuram, elas calam, elas modificam a própria história e a própria realidade. Elas tentam contar o que se passa de uma outra forma. Você não tem imprensa, você não tem oposição, você não tem ativismo, você não tem produção cultural que vá enfrentar essa versão oficial. Então é importante entender como a autoridade, muitas vezes, ela vira autoritarismo pela falta de legitimidade, ok? Bom, teorias importantes, filosóficas, que a gente vai encontrar para nos ajudar, né, a jogar luz sobre todas essas questões, que tem uma dimensão da macrofísica do poder. Tá? O que seria essa macrofísica do poder? É uma ideia de um poder mais localizado, tá? De um poder mais institucionalizado. E aí você pode, eu vou usar exemplos aqui de regimes bem diferentes. Primeiro, uma monarquia. Onde é que está o poder, tá? Nessa visão do poder localizado, onde é que está o poder de uma monarquia? Ela mora aonde? Ela mora no corpo do rei. Ela está presa, restrita, circunscrita e autoexplicada no corpo do rei. Por que no corpo do rei? Quem é o rei numa monarquia? O rei numa monarquia, ele é uma figura sagrada. O que faz, é óbvio que os castelos, a riqueza, tudo isso adorna este poder. Mas o que faz as pessoas obedecerem ao rei? Você olha assim para essa figura e pensa assim, raciocina aí 3 minutos. Vem cá, por que vocês obedecem a esse sujeito de um modo inquestionável? Porque ele é uma figura sacrossanta. Ele é uma figura sagrada. Ele se empossa e se auto-intitula como um representante de Deus na Terra. Isso faz com que não haja muitos questionamentos. O rei se torna um mito. E os mitos, eles são muito perigosos. Geram uma obediência cega, como se aquela figura não fosse humana, não fosse de carne e osso, não tivesse lá por algum motivo. Então, muita atenção com o poder mítico, né? De como ele se substancia na realidade de uma forma absolutamente irracional. Depois, com o tempo, talvez você pense, meu Deus, como eu obedeci, como eu segui aquilo de uma forma tão espontânea, né? Tão pouco questionadora, digamos assim. E nas democracias, né? Falamos dos governos soberanos, né? Das monarquias. Nas democracias, onde é que está o poder? O poder está nas instituições, certo? Nas instituições. Por exemplo, aqui a gente tem o poder legislativo, que é composto em esferas diferentes, né? Pelos vereadores,
os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Tem o poder executivo, os prefeitos, os governadores, o presidente. Você tem o poder judiciário, que são os juízes, os ministros do Supremo, os que julgam e que condenam ou absolvem. Tá? Você precisa acreditar nessas instituições para que a democracia funcione. Tá? Tudo é crença. Do mesmo jeito que eu tinha que acreditar que aquele sujeito com a coroa na cabeça era representante de Deus, para que a monarquia funcionasse, para que a democracia funcione, eu preciso acreditar nas instituições. Eu preciso acreditar que o Supremo julga de acordo com a lei, que o Legislativo fiscaliza de acordo com a lei, que o Executivo executa de acordo com a lei, que as eleições funcionam, que a escola funciona, que o Estado funciona. É isso. Tá? É crença na vida social. Quando você coloca essa crença em xeque, você coloca a democracia em xeque. Da mesma forma que quando as pessoas passaram a discordar do poder do rei, o rei ficou sem cabeça. Certo? É uma regra básica. A vida social só funciona com crença. Lembram de Max Weber? Tem que ter o poder, mas tem que ter a legitimidade. Se as pessoas passam a não legitimar, esse poder fica em risco. E aí você tem basicamente dois caminhos. O governo vai buscar a legitimidade ou o governo vai se impor à população com base na repressão. A repressão, ela é a violência. Ela é o controle sobre as manifestações opostas ao seu sistema. E aí você pode ter conflitos sociais de magnitudes muito amplas e muito perigosas, né? Sim, você pega quantas pessoas morreram, né, ao redor do mundo buscando liberdade, buscando questionamento. Pega, por exemplo, as ditaduras latino-americanas, né? Quantos morreram por questionar aqueles governos, por pedir eleições diretas, por pedir autonomia do pensamento nas universidades, nas escolas. Tudo isso foi um período muito nebuloso da nossa história recente, tá? Eu tô falando de 50 anos, o que para a história é muito pouco, tá? Existem algumas teorias como a soma zero de poder. O que é a soma zero de poder? Precisa haver um equilíbrio entre o poder de quem governa e o poder de quem é governado, tá? Vamos supor, assim, eu estou tentando aqui, eu vou tentar colocar em cálculos matemáticos uma dimensão subjetiva que é a vida social, mas é um exercício imaginativo, tá? Não é exatamente assim que funciona o mundo, mas é como se fosse assim. Se o governo tem o poder mais 10, a sociedade tem que ter o poder menos 10, certo? Se a polícia tem o poder mais 5, o povo civil tem que ter o poder menos 5. Algo que se equilibre. Se isso desnivela de alguma forma, o Estado passa a ter o poder mais 50 e o povo tem menos 100, você pode ter o povo superando a força estatal. E aí derrubar um governo, como já aconteceu várias vezes. Tá? E pode ser o contrário também. A força do governo ser mais 100 e do povo ser menos 10. E aí você tem um governo que massacre o seu povo e que o silencie sob diversos aspectos. Isso também já aconteceu. Você pode ter a tirania ou você pode ter um processo revolucionário, né? A gente estava falando das monarquias. A Revolução Burguesa derrubou a monarquia, né? Questionou-se o poder do rei. Quem eram os burgueses na época? Os burgueses que hoje são considerados as elites, né? Os burgueses nessa época eram os pequenos comerciantes. Que eram os burgos? Os burgos eram as feiras. Então eram ali uma classe média que vivia do comércio e que começou a construir uma deslegitimação da figura do rei, da figura da monarquia, e eles criaram uma outra coisa, um processo revolucionário, tá? Então, são algumas teorias aqui importantes para entender o que seria essa macrofísica do poder. Aqui a gente está falando de
grandes magnitudes, de grandes dimensões. É o poder localizado, o poder concentrado, é o poder que quase que se toca. É como se as instituições tivessem a concentração e o domínio dessas formas de poder. É um aspecto importante a se tocar. E aí vem a microfísica do poder, tá? Que aí é um outro ângulo para se olhar, tá? É uma outra perspectiva para se olhar. Rompe, né, como está aqui. É uma ruptura com a visão clássica. Rompe com essa ideia da macrofísica. O que é a microfísica? O poder, ele não mora num canto só. Ele não mora no corpo do rei. Ele não mora no martelo do juiz. Ele mora em todos os lugares. O poder, ele está aqui. Se a minha fala chega em você e ela encontra legitimidade na sua escuta, existe uma relação de poder aqui. Uma relação de poder constituída, descentralizada, que funciona por uma outra capilaridade. O poder está em todos os lugares. Não existe vácuo de poder. Está sempre sendo ocupado, sempre sendo fomentado. Então, é uma outra abordagem importante para se ligar. Onde está o poder? Né? Quais são as teorias sobre o poder? E aí a gente tem a presença, né, substancial teórica de um importante filósofo chamado Michel Foucault. Fala o seguinte, ó, o poder, ele não está na coroa, ele vem de baixo. O que é que faz o rei ser rei? É ele dizer que é rei? Isso é importante, mas se as pessoas não acreditassem, se as pessoas não oferecessem o poder da sua crença, aquilo não funcionaria. Então o poder, ele vem de baixo. Das estruturas mais subterrâneas de uma sociedade, você tem o poder sendo fomentado ali. As relações de poder, elas são imanentes. Elas nascem de todos os lugares. Não nasce na coroa, não nasce no legislativo. Não é a urna eletrônica que gera o poder na sociedade. São as pessoas que oferecem poder à urna eletrônica quando elas vão lá, votam e escolhem os seus candidatos. É assim que funciona. É imanente, está em todo canto. Vem de baixo. Elas são intencionais. Necessariamente intencionais. As relações de poder, elas têm estratégias, elas têm sentidos. Nós não agimos pela força da natureza. A gente age porque a gente está sempre ali fazendo, mesmo que não seja de modo calculado, mas a gente está sempre agindo estrategicamente, pensando no que é melhor para a gente. Melhor para o nosso grupo, melhor para a nossa família, melhor para o nosso trabalho, melhor para a nossa mesa, melhor para a nossa geladeira. Assim, a gente se comporta politicamente também pensando um pouco nisso, né? Nas nossas experiências vividas. E mais um ponto dessas teorias do poder. Se tem poder, tem resistência. Necessariamente. O poder, ele não consegue se impor como se fosse uma pedra que você coloca por cima de um papel. Não é assim que funciona. Esse contato gera resistência, independentemente da forma como ele se dá. Não tem poder absoluto, como a gente fala, né? O absolutismo. Para Foucault, essa palavra ela não consegue absorver de fato o que era o poder. Absolutismo. Talvez dentro das casas as pessoas caçoassem do rei. E aquele rei ali está sem moral. Né? Ou como diz aqui no Ceará, mangavam do rei. Acontecia muito isso. Tá? Dentro das casas, nos corredores, nas feiras, onde nasceu a Revolução Burguesa, tinha alguém que estava minando a legitimidade do rei. Então, se tem poder, tem resistência. Se tem poder, tem resistência. Isso é fato que a gente consegue encontrar. Agora, esse poder, para o Foucault, ele se estrutura a partir de 3 tipos de tecnologia. Você tem a tecnologia da soberania,
a tecnologia disciplinar e a tecnologia do biopoder, tá? A tecnologia da soberania é essa que a gente encontra nas estruturas monárquicas, tá? Que são figuras de governantes como soberanos. Isso é muito forte, né? O que é soberano hoje numa democracia? Soberano é o Estado, soberano são as instituições, tá? O Supremo, a Justiça, o Legislativo, o Executivo, a sociedade civil, os territórios. Você pega, por exemplo, a Amazônia. Tem uma visão de soberania sobre aquilo que faz com que a gente preserve aquele lugar como nosso. Ele pertence ao povo brasileiro, ele tem uma relevância, né? Ela, né? Tem uma relevância global, ela é um órgão vital para o funcionamento do mundo, mas a nossa soberania nacional faz com que a gente proteja aquilo, pelo menos devesse proteger aquilo, de uma forma diferente, tá? Nos governos soberanos, na monarquia, tudo era o rei. A visão sacrossanta do rei e da sua linhagem, né, que ia dar sequência a esse poder. O poder disciplinar, ele mora nas instituições. E aí existem várias instituições que são responsáveis a fazer com que esse poder disciplinar aconteça. Por exemplo, as escolas. As escolas têm um papel de formação de indivíduos. Elas vão ensinando ali valores, a linguagem, a se socializar, o comportamento, a visão de mundo, alguns padrões de comunicação e de reflexão. Lembrem-se, linguagem é o limite do conhecimento. Então, onde você aprende isso, você aprende a se colocar, a se ver dentro da vida social. Então, escola é um espaço, hospital é um espaço, né? O saber médico, ele é absoluto. O saber médico é um poder. Você entra numa sala, você fala os seus sintomas, o cara lhe dá o diagnóstico, lhe passa uma receita, esse é o tratamento. Qual é a reação que você tem com relação àquilo? Você vai dizer, eu não vou tomar? Eu não quero? É o saber médico que se impõe. É a mesma história do saber jurídico. O cara bate um martelo e diz, você é culpado. Ou ele bate o martelo e diz, você é inocente. Existem recursos para aquilo, mas é um poder diferente, tá? A polícia, segundo Weber, o Estado ele tem o direito ao monopólio da violência. Então, esse monopólio da violência ele se estabelece pelas Forças Armadas, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal. O cara falou, você está preso. É uma autoridade. É um poder ali localizado e legitimado pela correlação de forças institucionais que a gente tem dentro de uma sociedade. Então, esse daí é o poder disciplinar. A sociedade está todo o tempo nos colocando dentro de caixas, digamos assim. Cada uma dessas instituições disciplinares, ela nos ensina limites. A igreja também é uma instituição disciplinar. Ela também lhe coloca dentro de uma série de regras e de normas. A família é uma instituição também disciplinar. Ela também vai nos moldando ali para funcionar dentro de uma série de parâmetros, dentro de uma série de critérios. Essa é a vida em sociedade. Nós somos realmente livres? Nós somos realmente livres? Qual é o tamanho da nossa liberdade no meio disso tudo? São tantos poderes, são tantas instituições, são tantas forças nos regulando e nos moldando e nos formando e nos orientando. O que a gente realmente escolhe no dia a dia? E o que a gente só opera? Tá? Essa é uma reflexão profunda sobre as tecnologias do poder também. Mas não esqueçam, se há poder, há resistência. A gente está sempre criando pequenos espaços para fazer as coisas diferentes.
E aí entra a terceira tecnologia do poder, que é o biopoder, que é o poder que está aqui, nas pequenas escolhas, nas pequenas conversas, nas pequenas decisões, nas pequenas visões e mudanças de perspectiva. É o que estrutura tudo isso. A gente pode até não ter uma grande margem de decisão, mas a gente também legitima essas decisões. A gente também decide fazer com que isso funcione. Se a polícia policia, se o médico diagnostica e você acredita, se o juiz julga e você aceita a sentença, você exerceu o seu poder também para que aquilo tudo aconteça. Tá? Tem o poder, tem a legitimidade e a crença para que isso tudo aconteça. Esse é o funcionamento básico do poder na sociedade. A gente viu a parte mais teórica, viu a macrofísica, viu a microfísica, e na próxima videoaula a gente vai dar sequência sobre esse tópico. É muito instigante, tá? Ver a política de um ângulo tão diferente, eu tenho certeza que tem sido muito legal para a gente aqui fazer essas discussões, porque a gente fica sempre naquela, né? O político é o deputado, o político é... Não, político é isso aqui. Política é tudo isso. É tudo isso que a gente faz a todo momento. E você tem muito poder também, tá? Tem muito poder também. Vamos lá. Na próxima videoaula a gente se encontra para dar sequência aqui nesse conteúdo que tá muito bom. Valeu!